Uma cidade com um plano de arborização que incentive o cultivo de árvores pensa no benefício a longo prazo de toda a população. Em teoria, quanto mais verde, melhor. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja o cultivo de pelo menos uma árvore por habitante na área urbana. O primeiro passo para fazer um plano de arborização urbana é justamente começar com um inventário, um levantamento de quais e quantas árvores a gente tem no nosso território, né? Nem que seja inicialmente ou melhor, sendo especificamente no território na malha urbana, né? Então, a partir disso, a gente consegue fazer essa relação para saber o quanto que a gente está defasado em relação a esse número e também nos auxilia a traçar uma meta, um objetivo de curto, médio e longo prazo. Um desafio para a cidade mais verde são as queixas dos munícipes em relação às árvores próximas da rede elétrica ou com raízes expostas em calçadas. Para mudar esse cenário, tramita na Casa Legislativa um projeto de lei dos vereadores Edgar Sasaki e Abner de Madureira que restringe as espécies que podem ser plantadas em imóveis da cidade. Nós estamos querendo dizer, no caso, através desse projeto, que determinado tipo de plantas poderem ser plantadas embaixo da rede de fiação pública, no caso, né? E justamente as plantas de porte baixo. Aquelas de porte alta, média, serem proibidos, né? Justamente porque ela vai dar problema, tá? Pela própria característica da planta, ela vai dar problemas futuros. O texto do projeto classifica os tamanhos das árvores como grande porte, espécies cujas copas atinjam mais de 10 metros de altura, médio porte, espécie cujas copas atinjam entre 5 e 10 metros de altura, e pequeno porte, espécie cujas copas atinjam um máximo de 5 metros de altura. Se for uma planta de médio porte, ela pode ser plantada do outro lado da rua, onde você não tem a rede elétrica. O plantio das árvores contribui para a diminuição da poluição sonora, a absorção dos raios solares e poluição atmosférica, mas é importante saber o que se está plantando. Muitas das vezes o problema não é da árvore, mas é a escolha inadequada da espécie que depois vem a causar um problema para a rede elétrica, que todos nós precisamos, né, de energia elétrica, mas a gente sabe que a gente também precisa de árvores, né? A escolha inadequada também pode ocasionar um outro problema, o cultivo de plantas exóticas. O projeto de emenda à lei orgânica do vereador Sasaki e outros 4 parlamentares incentiva a retirada da espécie Spathódia de dentro das propriedades particulares. A Spathódia, ela é uma planta que tem a sua origem na África tropical, tá? Uma planta belíssima, tá? Isso a gente não pode negar, tá? Mas ela tem prejuízos para o meio ambiente, principalmente para a fauna, né? Tá, em que as abelhas, né, e também os pássaros, no caso beija-flores e tudo mais, são afetados, né, pelo líquido que ela possui, né. O objetivo do projeto de emenda é que as espatódias, conhecidas como tulipeira, bisnagueira ou chama da floresta, sejam substituídas por espécies nativas. Levando para ele ali um leque de opções de plantio de espécies que já são adequadas, né, que a gente sabe que não vai causar problema tanto para a rede de energia elétrica quanto para a infraestrutura, esse tipo de aproximação ele pode contribuir para que esse cidadão ele crie um vínculo afetivo com aquela árvore. O projeto de lei e o projeto de emenda à lei orgânica estão em tramitação na Câmara Municipal e devem ser aprovados e sancionados pelo prefeito para então entrarem em vigor em Jacareí.